Começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro, onde está o jornalista Sidney Rezende. Olá, Sidney, bom dia. Olá, bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Kenzo, à sua disposição. Vamos aos assuntos do dia, Sidney. Após o encontro com a cúpula dos três poderes ali, que resultou numa criação de um comitê para enfrentar a Covid-19 no Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, subiu o tom contra o governo. Lira falou em remédio político. Vamos ver. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Sidney, como é que você avalia essa declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira? Ele falou ali quais são os remédios políticos, falou de remédios políticos amargos e fatais do parlamento. Vamos tirar essas metáforas aí, esclarece pra gente. Pois é, Kenzo, parece até um romance de Humberto Eco, né? O Nome da Rosa. Você tem que decodificar o que está nas entrelinhas e tal. Mas vamos aqui tentar fazer um paralelo. Quem acompanhou o governo Trump se recorda que era uma queda de braço com o Congresso, porque o Trump, republicano, ele tinha uma boa base na Câmara, mas ele não tinha uma boa base no Senado. Lá os democratas apertavam bastante o presidente, mas ele conseguia na Câmara compensar, escapou de impeachment e conseguiu chegar até o final do seu governo, ainda que depois tendo sido derrotado, saindo menor do que entrou. E o que acontece é que desta vez, aqui no caso brasileiro, nós estamos vendo aliados do presidente. Não é a oposição que se uniu e está mandando uma mensagem, né? Quem sabe, de alguma maneira, sinalizando que se possa colocar mais adiante algo mais grave para votação. Embora não foi isso que disse Arthur Lira. Arthur Lira não chegou a esse ponto mais radical. Muita gente fala, será que não é uma espécie de sinalização para o impeachment e tal? Não chegamos a isso. Ele disse até que apertou o sinal amarelo. Amarelo você sabe quando está dirigindo, né? Você pode passar ali aquele semáforo, mas tem que tomar cuidado. Ideal até que você desacelere, porque logo depois vem o sinal vermelho. Então o amarelo não é também sensacional. A gente entende melhor o vermelho e entende melhor o verde, né? Então essa sinalização demonstra que o governo Bolsonaro precisa mudar a sua forma de agir. De cara, o que está acontecendo? Tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara tem feito gestões diretas, envio de carta, conversado com pessoas, mantido entendimento. O antigo presidente da Câmara fez isso também, o deputado Rodrigo Maia, conversando com o embaixador da China, conversando com interlocutores, tentando desabrir dutos que estavam entupidos para a gente poder receber vacinas, para melhorar o relacionamento com quem fabrica, fornece, distribui estas medicações, que distribui esses equipamentos, que distribui, inclusive, vacinas, como é o caso da China. E parece que está posto que eles não conseguem, porque eles chegam num paredão, eles olham e notam que há um problema. E identificaram em Ernesto Araújo um destes problemas, porque ele não ajuda com a sua diplomacia, ele não tem diálogo, ele brigou com muita gente, brigou com a China, e isso coloca o governo brasileiro na posição de sinuca. Por isso que Arthur Lira, num primeiro passo, no sinal amarelo, mandou essa letra para que Ernesto Araújo saia da frente. E dependerá do presidente afastá-lo e fazer essa troca. Se o presidente não o fizer, aí você tem que ler novamente nas entrelinhas o que quis dizer Arthur Lira, que ele pode dar um passo número 2. E não sei se vai ser bom para o governo não, viu? O ideal é que ele se entenda com os seus aliados no Congresso. Ô Sidney, com essas duras declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, o comitê começa sem uma união necessária, então, entre executivo e legislativo? Olha, Kenzo, uma união, ela nunca é 100% unânime, é muito difícil. Eu ontem até aplaudi essa ideia, né, aqui mesmo nos espaços que me foram concedidos gentilmente pela CNN, dizendo que era um bom passo você criar um comitê. Mas ele chega com atraso. Isso eu não disse ontem, mas hoje já dá para você dizer. Porque há menos de um ano, iniciativas já foram tomadas para que fosse criado algo parecido. Um comitê mesmo, que pudesse ser presidido pelo presidente Jair Bolsonaro. E, à época, o governo
rechaçou, não quis, o presidente não aceitou. Uma primeira iniciativa de Dias Toffoli, presidente do Supremo na época, era nesse sentido, né? Fazer esse entendimento entre os poderes para, a partir daí, dar um passo importante, que eu considero também, no enfrentamento à pandemia. O deputado Rodrigo Maia, desculpa voltar a falar novamente, porque na época ele era o presidente da Câmara, ele também tomou essa iniciativa. Na PEC da guerra, que ele discutiu o orçamento e tal, tinha um item lá da criação do comitê. Mas como o governo não aceitou, retirou-se esse item, esse artigo, ele acabou sendo suprimido. Então, decidiu-se não criar o comitê. E agora, depois de 300 mil brasileiros mortos, eles decidem dar esse passo. É importante? É. Merece apoio da sociedade? Sim. Mas chega com atraso. E aí você me pergunta, de forma cirúrgica, né? Se já começa capenga. Junto ao Supremo, por exemplo, pensa-se que é um comitê desacreditado. Entre os governadores que não foram convidados, também. Mas eles queriam ser convidados. Se eles queriam ser convidados, há uma importância no comitê. Então, o comitê pode dar certo, mas o ideal, sabe, Kenzo, não é ter como se fosse um conselhão, não. 200 pessoas, 200 cabeças, é difícil chegar a uma tomada de decisão mais rápida, única e mais prática. Que eu sei que é a sua ansiedade também, que eu vejo você falando o tempo todo na sua transmissão, isso, que tenha-se uma medida mais prática, decisões mais objetivas. Então, o comitê só dará certo se ele for mais executivo, mais realista, mais para a prática do que para a teoria e para qualquer elucubração de que cada um fala uma coisa e a gente não chega a lugar algum. E, Sidney, ali no plenário, a gente viu que em alguns momentos o presidente Arthur Lira falou ali de relações diplomáticas, de meio ambiente. Seria um recado, então, ali para Ernesto Araújo e Ricardo Salles? Penso que sim, Kenzo. Para Ernesto Araújo já está mais que posto na mesa, tá certo? O presidente vai ter que fazer essa opção, diminuir ainda mais o prestígio do chamado grupo ideológico, né, que acompanhou o presidente ainda em campanha, depois chegou muito otimista, mandando ver, dando as cartas no governo Bolsonaro e vai se apequenando, vai perdendo importância por falta de competência política, né? O radicalismo, o ódio, a raiva, isso tudo, a falta de diálogo, não leva muito longe, não. É o oposto na política. A política tem essa grande importância e a diplomacia também. Mas o segundo passo vai ser o ministro do Meio Ambiente, sim, porque Ricardo Salles é muito mal visto hoje junto a seus pares no mundo inteiro, quando ele participa de encontros internacionais, ele é sempre questionado, é um ministro confuso, que atrapalha, ele boicota algumas ações e políticas do IBAMA, ele não deixa certas investigações ir até o final e por isso, agora com Joe Biden, começa a se acender também um sinal amarelo para ele, porque se ele não agir, certamente a partir dos Estados Unidos, nos foros como de Paris e outros, certamente haverá mais uma cobrança do Brasil que é preciso, mesmo em meio à pandemia, cuidar do meio ambiente, que é uma preocupação de todo o planeta. Sidney, a gente vai falar agora dos números, porque com o Brasil ultrapassando aí as 300 mil mortes pela Covid-19, integrantes dos três poderes entendem que o Comitê de Combate à Pandemia só será eficaz se o presidente da República despolitizar a solução para o problema e mudar a sua postura. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que o clima é de união, mas o governador de São Paulo, João Dória, criticou duramente o comitê que não conta com a presença de todos os governadores. Vamos ver. O presidente Bolsonaro fez um discurso à nação, um tom conciliador, reuniu hoje presidentes de todos os poderes, ministros, presidente da Câmara e do Senado, para a convergência que se materializa nessa votação de hoje. Espero que esse clima de união ao combate à Covid permaneça por longo tempo até que possamos dar conta de encerrar a pandemia. Este comitê, primeiro, não nos representa. Nós não fomos convidados. Faça um comitê de vacinação. Eu serei o primeiro a estar lá presente para ajudar na vacinação. Para fazer a adulação de presidente da República, não. Sidney, se os governadores estão autorizados ali pelo Supremo a decidir sobre as medidas contra a pandemia em suas regiões, como é que o comitê vai conseguir uma articulação nacional sem a presença de todos? Bom, Kenzo, você viu que o próprio deputado Ricardo Barros já foi ministro, muito experiente, muito habilidoso, é um articulador, ele é profissional, viu? Eu não concordo com 100% do que ele diz e faz, não, mas ele é um profissional, tem que se reconhecer essa competência de ordem política. Ele não disse, eu tenho certeza que, ele disse que eu espero
Eu espero. Eu aqui muitas vezes também esperava que algumas medidas fossem dadas em andamento e acabou não acontecendo, né? Eu também não tinha certeza se elas seriam bem-sucedidas ou que seriam tomadas, mas eu esperava que sim, seria bom. Quando ele diz eu espero, é porque depende muito da forma como o presidente da República, que é o presidente desse comitê, se comportar. Não é, de fato, muito bom quando você começa uma reunião de união nacional e não inclui todos os governadores, os principais expoentes e líderes e protagonistas políticos, né? Não é possível fazer um comitê retirando São Paulo, né? Pela importância que São Paulo tem, pela forma como está conduzindo nesse momento o enfrentamento da pandemia, que é um desafio gigantesco, né? Terrível, é muito difícil fazer a gestão neste momento de uma cidade como São Paulo e um estado que é um país como São Paulo. Mas tem reclamado também estados menores igualmente complexos, né? Maranhão também não foi convocado, a Bahia também não foi convocada. Nesta hora, você não pode colocar partido, ideologia, nada disso, né? E eu acho que os governadores se comportariam muito bem, esses que não foram convidados, muito bem no sentido da forma propositiva. Seria uma reunião de paz, mas ainda dá tempo de resolver isso. Mas o presidente, que é o líder, é o presidente desse comitê, claro que ele poderá designar alguém para tocar, mas de qualquer maneira até ele já deu ontem algumas sugestões para que, por exemplo, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tome a frente em algumas iniciativas. Pode-se delegar para outros líderes, não resta a menor dúvida, mas é necessário mesmo para ter o entendimento que abre esse leque. Mas ainda dá tempo, o comitê nem começou direito, sabe, que a gente não pode bombardear também, tem que esperar para ver os desdobramentos. Para alguns já nasceu natimorto, não vai dar certo. Para outros há esperança, eu prefiro esperar. O Sidney, e Bolsonaro vai mudar a sua postura em relação ao combate à pandemia por conta dessa pressão ali do Congresso, ou nós veremos novas declarações divergentes também sobre a situação da saúde pública aqui no nosso país? Kenzo, eu sempre brinco, né, que o reino animal nos ensina muito. Leão é leão, escorpião é escorpião, inseto é um inseto, cachorro é cachorro. Cada animal tem seu instinto, age à sua maneira. Várias vezes o presidente foi aconselhado pela chamada área militar, por assessores próximos, por pessoas que o presidente nutre respeito, a mudar seu comportamento, e várias vezes ele mudou. Mas ele mudou por meio dia, por um dia, por 2 dias, no máximo 3. Depois ele volta à característica do reino animal, que é a sua própria. Ele é um político que gosta do confronto, que nada de braçadas quando tem crise. Quando ele provoca, ele se sente bem. Quando ele é acarinhado, aplaudido, quando ele é abraçado, ele gosta disso, né? Aquela saída que ele faz ali no Alvorada, aqueles encontros que ele faz visitando comunidades no fim de semana, quando ele participa da sua live às quintas-feiras. Essa é uma hora que ele se sente muito à vontade, ele se sente bem. Mas é preciso enfrentar o contraditório, conversar com gente que a gente não gosta às vezes, né? Ou não concorda. É preciso entender que ele tem a palavra final em muita coisa e por isso precisa de serenidade, tranquilidade. O que disse Arthur Lira, né? Equilíbrio emocional, na inteligência emocional nessa hora é preponderante. O meu temor, Kenzo, é que este Bolsonaro de máscara, conciliador, mais tranquilo, ouvindo muito mais gente do que ouvia antes, seja apenas por meio-dia, 1 dia, 2 dias, no máximo 3. Se ele mudar realmente, Kenzo, nós vamos ganhar muito com isso, porque nessa hora precisamos de tranquilidade. Imagine no hospital alguém que receba um paciente que precisa ser entubado imediatamente e você resolve chamar o médico, o chefe, para atender um telefonema, para ir para lá de fora fumar um cigarro, para conversar com alguém. Não faz nenhum sentido, né? Você não pode atrapalhar, boicotar, interromper um processo urgente. E nesse momento o processo urgente é enfrentar a pandemia com união e com as forças que tem prefeito, governadores e o presidente da República e os outros poderes, claro, o Poder Judiciário e Legislativo. Sidney, vamos falar sobre o Ministério da Saúde ali, porque o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que foi vítima de ações orquestradas para a sua saída e que há operações envolvendo dinheiro dentro do próprio ministério. As afirmações foram feitas na posse de Marcelo Queiroga. A CNN obteve vídeos da cerimônia reservada na pasta da Saúde. Vamos ver. É fundamental nós termos médicos no Ministério da Saúde. É fundamental ter um ministro médico no Ministério da Saúde. Mas nós não podemos esquecer que o Ministério da Saúde é o foco, o alvo das pressões políticas. Quem não sabe disso? Por causa do dinheiro
que é destinado aqui de forma discricionária. Então, a operação de grana com fins políticos acontece aqui. Nós conseguimos acabar com 100%? Claro que não. Não vou dizer isso, que não é impossível. 100% que nem Jesus Cristo. Nós acabamos com muito. Sidney, como é que você avalia as declarações de Pazuello após a saída ali do Ministério, né? Houve uma reação orquestrada por quem para a saída dele ali da pasta da saúde, na sua opinião? Eu fiquei chocado, porque, vamos lá, o ministro Lewandowski mandou para a primeira instância aquele processo de Manaus, para que o general Pazuello, mais adiante, claro, vai ser convocado pela Justiça, dar seus esclarecimentos, testemunhas serão ouvidas, documentos serão analisados, porque morreram pessoas por falta de ar e estas autoridades, inclusive ele, foram, essas autoridades que eu digo que poderiam fazer alguma coisa para evitar que o oxigênio acabasse, foram alertadas com antecedência. Este é um processo. Me lembra a nossa colega Basília Rodrigues que a AGU, que a Advocacia Geral da União, tem um departamento para atender ex-funcionários, ex-servidores, é o caso dele, que deixou de ser ministro, quando casos vão para a primeira instância e quando a pessoa é acusada de alguma coisa enquanto ela era funcionária pública, enquanto ele era ministro. Então, a AGU certamente precisa saber disso, ela tem esse departamento, vamos ver se ela vai colocar à disposição do senhor ministro, esse ex-ministro. Esse é um caso. O que eu fiquei chocado estamos falando de um general da ativa, 3 estrelas, do primeiro escalão do governo, que pode recorrer ao presidente da República, pode levar episódios desta ordem. Quando ele fala grana, dinheiro por pressão externa, é algo que ele pode e deveria ter agido. Mas quando é por pressão interna, pior ainda. Por que ele não demitiu, não afastou, não denunciou, não expulsou da sua sala, não agiu prontamente contra médicos, foi o que ele disse, de dentro do Ministério, que tentaram passar uma nota técnica baseada num medicamento com fundamentação falsa, pode-se dizer até baseado em fake news, onde se queria passar essa nota técnica, o que o ministro quis dizer se ele aprovasse, alguém ganharia dinheiro com isso. E ele, honesto, como ele se autodeclarou, ele não aceitou isso. Mas, ora, nada foi feito, tem a impressão que o Congresso Nacional deveria convocá-lo e ele tem a obrigação, acho que o Ministério Público deve fazer isso, de explicar quem, quando, que grupo, de que maneira, interno e externo. O interno é por ter agido, não fez. E o externo queremos saber. Quem foi que pediu dinheiro, ou quem foi que, de alguma maneira, o que ele chamou capilé, não sei, ele usou um termo lá qualquer. Isso é chocante, porque se isso existe dentro do Ministério, e eu entendo que isso possa existir pelas razões que ele disse, porque o Ministério movimenta muito dinheiro, o grave é um general 3 estrelas, com ligação direta, telefone vermelho com o presidente da República, não ter tido forças para enfrentar isso. E disse isso na frente do ministro Queiroga. Eu imagino que o ministro Queiroga, se tivesse barba, iria colocar de molho, né? Pois é, né, Sidney? Agora, qual é o cenário, assim, na sua avaliação do novo ministro Marcelo Queiroga aí? Qual é o cenário que ele vai encontrar dentro dessa pasta, né? Como é que Queiroga vai conseguir cumprir essas promessas? A principal promessa ali é de vacinar 1 milhão de pessoas aí por dia. Você sabe, Kenzo, eu acho que eu vou apanhar aqui, porque muita gente discorda de mim completamente e gente que apoia o governo, gente que não apoia. Mas eu acredito que o novo ministro tenha boa intenção. Acho que ele chega com vontade, com disposição, aquele entusiasmo ao receber o convite e dizer sim, ele já não é mais o mesmo, porque agora ele é ministro, tem que arregaçar as mangas. Tudo o que ele tem dito, tudo não, mas em linhas gerais o que ele tem dito faz muito sentido, uso de máscara, o que o governo precisa ter uma agenda propositiva médica. Ele disse, eu não sou maquiador, eu sou médico, né, para maquiar números, nada disso. Então, isso é muito importante, porque ele chega num momento delicadíssimo, não tem vacinas, isso que é o mais importante, mas pelo que ele está dizendo, 1 milhão de vacinas por dia, eu não tenho a menor dúvida que o SUS tem condições com o seu pessoal de fazer um belo processo de vacinação. Mas as vacinas precisam chegar. Eu tenho a impressão que ele disse isso porque ele já tem informações internas, ô Kenzo, que já disponibilizará destas vacinas já no mês de abril. E aí 1 milhão por dia, ele está dizendo que é possível, tomara que ele esteja certo. A pergunta é quando? E, Sidney, vamos falar o seguinte, que no dia, na verdade, nosso tempo acabou, Sidney. Obrigado pela participação de hoje. Tá certo.
Tá bem, amanhã conversamos mais. Um abraço, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.